eu já passo a palavra pro doutor Misael de Jesus Lima Cardoso Silva, ele que é psicólogo e vice-presidente do Instituto Infância Protegida. Muito obrigado pela sua presença. O senhor tem aí 30 minutos para a sua fala com a tolerância da casa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço demais a oportunidade, a honra de poder participar de um debate tão significativo e, com certeza, ímpar, né? Como o senador Eduardo Girão aqui colocou. Primeira vez que a Casa discute esse tema com essa questão tão explícita que hoje, com certeza, creemos ser já um fator de saúde. A OMS já reconheceu a questão dos jogos online como um vício, como uma doença, né? Então, no CID-10 você já tem o Código Internacional de Doenças já constando a questão do vício em games, e agora eu creio que nessa próxima edição, né, no CID-11, a gente já possa ver também essa questão do vício em pornografia online. Por que a gente tem que destacar isso? Porque a pornografia que era nas bancas de jornais, revista, hoje, perto desse tipo de pornografia online, né, com um clique de distância, ela tem uma característica totalmente diferente, né? Inclusive, o foco nem é mais no rosto das pessoas, simplesmente pega a parte genital, trabalhando com ideias, inclusive, de vários filmes, onde a pessoa se sente participante, por causa, como a doutora falou, Letícia, dos neurônios espelhos. Giacomo Rizzolatti, em Parma, na Itália, né, na década de 90, descobriu esse neurônio, que ele consegue fazer, através da observação, que a pessoa cria uma empatia. E por que a pornografia ela é tão, hoje, né, como foi falado aqui, viciante? Porque uma pessoa vendo uma cena de pornografia, ela sente como se ela estivesse fazendo um ato pornográfico. Por quê? Porque o neurônio espelho faz isso. O neurônio espelho foi criado para criar empatia para as pessoas, criar a capacidade de você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, ter compaixão pelo outro. Contudo, num movimento como esse da pornografia, uma criança assistindo um ato desse, ele vai achar que ele está fazendo aquilo. E aquilo vai modificar não só a mente dele, mas as emoções dele e o comportamento, com certeza. Então, sem delongas, quero colocar essa questão da pornografia, por que ela é viciante e quais são os danos. Atualmente, a pornografia se encontra em um cenário bem distinto. É uma indústria bilionária, com certeza, como foi falado aqui, movimenta 1/5 de todas as buscas realizadas em celulares e tem entre suas críticas mais contundentes uma artista jovem de imagem dark e rebelde. Então, para quem não conhece, essa aí é a cantora norte-americana Billie Eilish. Ela tem 20 anos, aí foi em 2021 que ela deu essa declaração. Ela disse que em uma entrevista recente que pornografia é uma desgraça. Ou seja, não tem realmente nenhum tipo de valor, de consideração, algo que acrescente na vida humana. E relatou ter sido exposta a imagens violentas e abusivas quando começou a consumir esse tipo de conteúdo aos 11 anos de idade, que aí, olha só para você ver a questão e o contexto. Ela ficava em casa sozinha, ela inclusive coloca isso numa música dela, ela ficava em casa sozinha, com todo o acesso a computador e celular, e foi aí que ela começou a ter acesso a essa questão. E isso é impactante porque, como a doutora Letícia falou, nós temos aí questões básicas da sobrevivência. Então, a comida, a segurança, a alimentação e a questão da sexualidade. Então, tudo que disser respeito à sexualidade, o seu cérebro entende que isso é inevitável para a vida. Isso é importante para a vida. Porém, ele não sabe discernir que tipo de sexualidade é boa ou ruim. Então, se aparecer sexualidade, o cérebro vai imprimir uma marca, inclusive pornografia é uma marca, né, um registro ali desse ato de prostituição, porque essa é a origem da pornografia, né, de porneia, prostituição, e a grafia vai ser essa marca. Então, vai marcar no cérebro de crianças, adolescentes e adultos que isso é o sexo. O sexo, né, vem da palavra secare, que é dividir. Então, toda a nossa experiência de vida, tanto plantas quanto animais, quanto seres humanos, estão divididos em macho e fêmea. E o ato sexual vem unir esses dois que estavam divididos e formar uma nova vida, formar, então, procriação. Contudo, nós vamos ver que a pornografia, ela não tem como finalidade o encontro, ela não tem como finalidade a empatia, né, o amor, o afeto, a aliança, a berit, né, que nós vamos ver aí no mundo hebraico. Ela não tem isso. Ela tem simplesmente o outro como um objeto sexual.
O outro agora é só um instrumento de um desejo vazio, temporário e, infelizmente, vil, né? Que se aproveita do outro não mais como pessoa, mas como um objeto. E aí, ele afirmou que seu cérebro foi destruído por assistir a vídeos perturbadores de sexo com tão pouca idade. E exaltou que muitas dessas produções distorcem os limites do que é considerado normal durante o sexo, incluindo o consentimento. Então, nós temos aí, né, falando sobre vários casos de abuso, de violência, né, que o não é não. Contudo, nós vamos ver que a pornografia, como ela colocou uma experiência pessoal, ela não estuda sobre o tema, ela está colocando qual é a experiência dela, ela trouxe a ideia. Então, há uma anormalidade do que seria o sexo. Então, ou seja, o sexo não é mais baseado, mais uma vez, numa busca de encontro um pelo outro, né? Um encontro entre dois seres humanos, mas sim, simplesmente um ato externo e totalmente vulgar. E ele inclui aí, ó, a ideia do consentimento, ou seja, muitas pessoas podem considerar que o outro falar não é parte do fetiche da sexualidade. E isso, inclusive, aumentar essas questões de abuso, de violência, de estupro, né? Crianças, adolescentes e até de adultos mesmo. Então, eu acredito e falo da minha experiência como psicólogo, mais de 10 anos trabalhando nessa área, já trabalhei, né, com crianças e adolescentes vítimas de abuso, violência, exploração sexual infanto-juvenil, no acolhimento institucional, Belo Horizonte. Vi várias dessas situações, né? Então, crianças sendo abusadas, adolescentes sendo abusados, e nós vimos ali também, na experiência deles, a pornografia sempre presente nas famílias, nos abusadores, nas próprias crianças que foram introduzidas dessa maneira abusiva, incluindo que a pornografia para criança e adolescente é abuso sexual. Abuso sexual, hoje nós temos aí uma abrangência desse conceito que mostra que é todo tipo de influência, todo tipo de contato com o conteúdo sexual que essa criança não está preparada para lidar com ela. Eu acredito que nem adultos estão preparados para lidar com o conteúdo mostrado nas cenas aí pornográficas, quanto mais criança ou adolescente. Então, olha só, o Pornhub, o maior site do mundo, recebe em média 115 milhões de visitas todos os dias, chegando à marca de 42 bilhões de acesso por ano. 42 bilhões. Então, nós temos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, e esse site recebe, por ano, 42 bilhões de acesso. Com cerca de 6 milhões de novos vídeos por ano, muitos deles retratam casos reais de estupro, abuso sexual e tráfico de criança. Ou seja, isso já é sabido, inclusive essa instituição Trafficking Hub, ela já levantou um abaixo-assinado para sanções acontecerem contra a Pornhub, que até hoje tem vídeos que mostram crianças sendo abusadas. Tem um caso assim, emblemático de uma adolescente que ela foi sequestrada, abusada durante horas, filmada a sua cena de abuso, foi vendida, colocado esse vídeo no Pornhub, e eles pediram, eles suplicaram, eles entraram com ação na justiça e eles não tiraram. Hoje eu não sei se ele ainda está no ar. Mas tem esse caso, se você quiser ver, pode entrar na internet que você vai ver. Então, de fato, a Internet Watch Foundation confirmou 118 casos de estupro e tráfico de crianças no site nos últimos 2 anos. Esta é apenas a ponta do iceberg. Então, a Gayle Dines, ela com certeza é uma autoridade, professora emérita de Sociologia e Estudos Femininos na Willock College em Boston, e ela é feminista radical. Olha só, então não estamos vendo uma feminista radical, uma mulher que é a favor da mulher se expressar da maneira que ela entende e gostaria de se manifestar com a sua liberdade. Ela especializou no tema da pornografia e olha o que ela vai falar. Ela escreveu esse livro assim, Pornland, né? Como a pornografia tem sequestrado nossa sexualidade. Esse livro muito bom, que pena não tem uma tradução ainda no português. Então ela fala, a pornografia é para o sexo o que o McDonald's é para a comida. Então, olha só, uma versão plastificada e genérica da coisa real. Então, ou seja, a pornografia não é o sexo. A pornografia não é algo que nós deveríamos considerar como uma relação real entre duas pessoas. A pornografia é uma adulteração, é uma plastificação, é uma versão genérica muito ruim do que é o ato realmente belo do encontro sexual, do ato sexual que une aqueles que estavam separados do secare. Então, o secare é sexo que divide e o ato sexual vem unir novamente. Então, olha só. No documentário aí, Pornografia no Cérebro, esse Martin Daubney,
Ele é ex-editor dessa revista Loaded, que era uma revista que agora já finalizou, mas era uma revista voltada para homens, para o público masculino. Então, ele agora tem filhos, eles inclusive indicavam revista de Playboy, Sexy e todo tipo de revistas. E aí ele vai agora ao mundo da pornografia online e vê qual é a diferença desses dois mundos. Ele fica chocado. Ele é um cara acostumado com ver todo tipo de pornografia de revista, de conteúdo, né, impresso. Então, segundo esse documentário, ele apresenta a Gayle Dines como uma das pessoas que mais assistiu filmes pornográficos para fim de estudo no mundo acadêmico. Então, a Gayle, ela realmente é uma autoridade. E olha só, segundo Gayle Dines, quando um jovem de 11 a 13 anos coloca no Google a palavra sexo, ele é transportado para um mundo de violência sexual, crueldade sexual, sexo como forma de punir o corpo. Essa é a primeira introdução de muitos na vida sexual. Então, nós temos hoje, em média, né, do que é sabido, mais de 1 bilhão de páginas pornográficas na internet. 1 bilhão de páginas pornográficas na internet. Então, nós vemos que é quase assim, vou colocar entre aspas bem grande, impossível. A cada vez que você derruba uma página dessa, outras surgem. Então, é impossível a gente conter essa questão da produção desse tipo de material. E o que a gente vai ter que fazer? Conscientizar as pessoas. Mostrar os danos que elas estão aí correndo risco e os seus filhos também. Então, se essa é a primeira introdução de muitos na vida sexual, nós temos que entender que muitas crianças estão sendo abusadas. E estão sendo, mais uma vez, adulteradas na sua capacidade de entender o que é a verdadeira sexualidade. Gayle afirma que a pornografia está sexualmente traumatizando toda uma geração de meninos. Sites que se referem às mulheres como prostitutas, simulação e vídeos reais de relações incestuosas. Então, nesses sites, eles propõem relação entre mãe e filho, entre pai e filha, entre tio e sobrinho, todo tipo de relação incestuosa. E, mais uma vez, se nós falamos, então, de Neurônio Espelho, Giacomo Rizzolatti, Parma na Itália, nós estamos falando que esse tipo de conteúdo, uma vez que ele é passado e a criança entende aquilo, apreende aquilo, ela foi tomada, então, de um abuso. O abuso é algo diferente da violência sexual. A violência sexual seria o estupro, né? Conjunção carnal, por meio de coação, coerção, né? Ali algum tipo de ferimento. Agora, dentro da perspectiva de abuso sexual, eu não estou falando que o abuso seja menos violento, mas o abuso sexual, ele vai atravessar a pessoa como um todo. Por quê? Porque vai adulterar a forma que a pessoa vê o outro. Então, o abuso sexual dessensibiliza as emoções da pessoa e agora faz com que ele veja, ou essa menina veja, todos os seus ao redor como corpos dispostos à sexualidade. O que significa isso? Ele vai olhar para o irmão e vai achar que ele pode fazer sexo com o irmão. Ele vai olhar para a irmã e vai achar que pode fazer sexo com a irmã. Então, eu, infelizmente, já atendi vários adolescentes de 12, de 13, de 14, de 15, 16 anos que estupraram a própria irmã. Que abusaram sexualmente dos seus primos, que abusaram sexualmente dos seus vizinhos. Por quê? Todos eram viciados em pornografia. O que a pornografia vai fazer? Ela vai mostrar a ideia de que só existem corpos, que não há sentimento, que você não precisa ter nenhuma relação. Os vínculos sanguíneos, consanguíneos, perdem todo o significado. Então ele só vê corpo, ele só vê sexo, ele não vê mais afeto, ele perde o afeto. E isso é muito sério. Nós estamos aí, como nós vimos aí a Gayle falando, é uma destruição, uma fragmentação de toda uma geração. Então, a pornografia violenta gera violência contra a mulher? Essa foi uma pergunta que o Martin perguntou para a Gayle e ela responde. Por meio de entrevista, tenho observado o aumento do nível de violência, sexo anal bruto, sexo vaginal bruto, engasgos. Essa é a Gayle Dines falando. Uma menina conta que o namorado disse que quer tentar algo diferente a partir do que viu num site pornô. Ele amordaça ela e sufoca a ponto dela desmaiar. Quando ela desperta, isso é a Gayle contando, ele não estava tentando acordá-la, mas se lavando no banheiro. Ela poderia estar morta. Ou seja, ele, a partir de uma visualização do que viu no filme, ele tentou reproduzir isso com ela. E isso, infelizmente, é consequência dessa visualização excessiva, a dessensibilização afetiva e o dano que a pornografia pode causar. Um dos danos, né? Então, estudo sobre o tema. Essa clínica Portman, ou Portman Clínica, que é em Londres, bastante conhecida, é clínica especializada em ajudar pessoas de todas as idades com problemas de comportamento sexual. O John Woods aí é um dos terapeutas lá. Ele fala que o aumento de casos de crianças usando pornografia online é assustador.
eles tinham lá um grupo de pessoas que eles acolhiam e atendiam, e ele falou que o número de crianças, adolescentes, que abusavam e eram abusados começou a ser surpreendente, aterrorizante. Então, John Woods é membro da Fundação Britânica de Psicoterapia do Instituto de Análise de Grupo, psicoterapeuta consultor da Clínica Portman e trabalha com adultos e crianças de 9 a 25 anos que demonstram comportamento sexual nocivo. O John Woods, então, ele é autor desse livro, Meninos que Abusam. Então, uma abordagem aí psicoterapêutica, psicanalítica, com vítimas perpetradores, ou seja, eles são vítimas e ao mesmo tempo abusadores. Eles abusam de crianças, por quê? Porque eles foram abusados pelo conteúdo. E ele escreveu recentemente sobre os efeitos nocivos da pornografia não regulamentada na internet. E para ele, a questão, John trata centenas de crianças e adolescentes que têm comportamento compulsivo com pornografia e a maioria já violentaram outras crianças sexualmente. Olha só para você ver. Então, as crianças abusando de outras crianças, que o pessoal tentou implementar como uma ideia de jogos sexuais da infância, que eu acho que é um dos conceitos mais assim deturpados que houve, inclusive não ajudando crianças a se defenderem. Eu já falei e tive a oportunidade de dar treinamentos para vários professores em várias escolas de municípios ao redor ali de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. E eu falei para os professores, olha, jogos sexuais da infância, no máximo, seria o quê? Uma criança olhar a parte sexual de outra criança e isso não ser feito de maneira escondida. Isso vai ser feito de maneira totalmente aberta. Por quê? Porque a criança, como diz o Ferenczi, um pós-freudiano, ela tem a linguagem da ternura. O que significa isso? Ela não tem malícia. Ela não tem maldade. Enquanto a criança não foi abusada, ela não esconde nada. Se o menininho estiver lá com o pênis ereto, ele vai falar, mamãe, olha aqui. É da inocência dele. Entendeu? A menina, mesma coisa. Se ela sentir ali uma fricção, né, na questão do clitóris, ela vai falar, mamãe, nota, eu senti uma cosquinha aqui atrás, aqui embaixo. Por quê? Porque ela está na linguagem da ternura. Ela não esconde nada, ela não foi abusada. Ela não tem essa linguagem maliciosa da sexualidade. Agora, quando a criança passou a ser abusada, ninguém às vezes falou isso pra ela. Às vezes o abusador nem falou pra ela não falar pra ninguém. Ela já sabe que tem alguma coisa esquisita naquilo, que não pode ser falado. Então, ela começa agora, diante dessa experiência traumatizante e abusiva, querer reproduzir com outra pessoa. Ou seja, o que é isso? Que experiência é essa que aconteceu comigo? Então, eu vou fazer com outra pessoa até eu entender o que aconteceu. E nisso ela se torna também abusadora. E aí, o pessoal então entendeu que uma criança tocando no órgão sexual de outra criança é um jogo sexual da infância. Falei, pelo amor de Deus, gente, que isso? Não. Falei, criança não tem nenhum desejo de pegar no órgão sexual de outra criança. Adolescente não tem nenhum desejo de pegar no órgão sexual de uma criança. Ele quer, agora, o adolescente a partir dos 12 anos, teve uma explosão hormonal de testosterona, ele deseja agora o outro corpo de outro adolescente. Então, por que ele está olhando para uma criança? Porque no DSM-5 você vai ver, manual estatístico, diagnóstico de transtornos mentais, ele vai mostrar que a maioria dos abusadores que se tornaram agora com transtorno pedofílico começaram entre 13 e 15 anos com crianças pré-púberes antes dos 10 anos. Por quê? Porque elas sofreram abuso nessa mesma idade. Então nós estamos vendo que crianças começam a abusar de crianças principalmente por causa da pornografia ou quando já estavam passando por situações de abuso. Então, uma criança tocar outra criança, querer colocar a boca no órgão genital de outra criança, isso evidencia que essa criança está passando por um abuso sexual. E não que ela está fazendo um jogo da sexualidade que você não deve se intrometer. Pelo contrário, você deve se intrometer, você deve denunciar. Hoje, graças a Deus, aí, com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, agora com a Lei Henri Borel, que nós vimos aí sendo sancionada no ano passado, nós temos, diante da suspeita de um abuso, fazer a denúncia. Então, isso é muito sério. E as escolas estão negligenciando, às vezes, isso por causa de um conceito equivocado e deturpado por, inclusive, pessoas que, eu não sei se por má fé ou ignorância, acabam ensinando esse tipo de coisa. Então, graças ao pornô, cresce o número de crianças abusando sexualmente de outras crianças. E essa aí, via Psicoedu. Eu estou falando um pouco rápido, viu, gente? Porque eu quero ver se eu falo todo o conteúdo. Então, desculpa. O hospital Children Mercy diz que estão vendo uma tendência perturbadora de casos de abuso infantil e que a pornografia tem muito a ver com isso.
Eide Olsen, enfermeira examinadora de abuso sexual, notou que o número de abusadores entre 11 e 15 anos de idade é sem precedentes. Eu acho, diz ela, que foi meio chocante para todos nós, enquanto coletávamos essa informação, de que quase metade dos perpetradores são menores, ou seja, dos abusadores são menores de idade. Quem são as pessoas que estão abusando mais de crianças? Adolescentes, as próprias crianças. Você entende isso? E aí, olha só para você ver, isso saiu no site da cidade, né? As enfermeiras estão descobrindo cada vez mais que a pornografia está desempenhando um papel nesses casos. Isso pode incluir uma vítima sendo forçada a ver pornografia, uma vítima relatando que o agressor disse que assiste a pornografia, sendo forçada a fazer algo mostrado em um vídeo pornográfico, ou uma vítima sendo gravada fazendo um ato sexual. Então, como nós falamos, a criança ela tem linguagem da ternura. Ela não tem linguagem sexual genital. Isso só vai acontecer a partir dos 12 anos de idade, quando ela tiver explosão de testosterona e ela amadurecer para a questão da sexualidade. Fora isso, nós temos que começar a pensar, no mínimo, considerar a questão de abuso sexual, seja por meio da visualização de pornografia ou outra pessoa abusando dessa criança ou adolescente. Um adulto acha mais fácil fazer uma distinção entre realidade e fantasia. Um menino sem experiência sexual pode ficar confuso se está mais excitado com um homem ou com a mulher. E assim, a agressão sexual dirigida a um jovem pode ser uma forma dele provar sua masculinidade, mostrar que não é submisso. O menino costuma falar conosco sobre isso. Ele teme ser homossexual, então agride uma menina. Isso aí quem está falando é o John Woods, do Portman Clinic. Então, ou seja, ele falou que isso começa a passar na cabeça dos meninos. Por quê? Agora, ele é atravessado por essa sexualidade totalmente deturpada, ele vê tanto homem quanto mulher nu, e ele começa agora a falar assim, eu estou excitado com o quê? Com o homem ou com a mulher? E ele começa a ter uma crise. E aí, diante dessa crise, ele abusa de uma menina para falar que ele não tem questões com a homossexualidade. Ele falou que isso é o que os meninos relatam para ele. Os meninos relatam isso como um dos motivos, um desencadeador, um gatilho para eles poderem abusar, principalmente de meninas. Então, olha só, nós falamos aí por que esses meninos vão fazer isso e não vão perceber. Nós falamos aí 11 a 15 anos. Então, imagina que um menino de 15 anos ele já tem capacidade de discernir sobre o certo e o errado. Então, por que o menino vai fazer isso? E nós falamos, por que criança vai fazer isso? Porque o nosso cérebro não sabe a diferença entre ver, pensar, imaginar o virtual e o real. Então, olha só, o neurônio espelho, como nós falamos, eles estão presentes no córtex pré-motor, senso da linguagem, empatia e dor. Então, quando você observa uma pessoa fazendo alguma coisa, por isso que agora, recentemente, nós descobrimos por que você vê uma pessoa bocejar, você, em até 1 minuto e meio, você boceja também. Por quê? Porque você sente que é você bocejando. Então, isso é o neurônio espelho. Mesma coisa, quando você via, aí eu já sou tiozão já, mais ou menos, eu já sou tiozão, e aí você via lá, vídeo cacetada. Aí quando você via vídeo cacetada, você não sentia uma dor? Ai, mas não aconteceu com você porque você está sentindo dor. Porque neurônio espelho. Inclusive, uma das teorias sobre a psicopatia é que esses psicopatas podem ter problemas no neurônio espelho e também da ligação do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, com o lobo pré-frontal, que é o lobo do discernimento, da tomada de decisão, da capacidade de saber o que é certo e errado. Então, olha só, muitos jovens perpetradores admitem, ou seja, jovens abusadores admitem que eles estão reproduzindo o que viram na pornografia. Isso é fala de muitos jovens que abusaram de crianças, de adolescentes, de outros da sua mesma idade. Então, olha só, o que é o vício? E o Rob Ginger, eu acho que é uma das melhores definições de vício, ele é PhD em psicologia clínica, e ele escreveu, inclusive, um livro sobre a questão do vício em pornografia. É definido como atribuição errada de processos importantes no cérebro, atribuindo estímulos específicos de não sobrevivência para ser importante para a sobrevivência. O que significa isso? O que é importante para a sobrevivência? Segurança, alimentação, né? E a questão aí da sexualidade. Porém, olha só, agora, o cérebro recebendo vários estímulos diferentes, ele pode começar a reconhecer coisas como drogas, álcool, videogame, jogos de azar, Facebook, mensagem de texto, pornografia e outras fontes de estimulação fabricadas como importantes para a sobrevivência. Então, cada vez que você vai vendo isso, o neurônio espelho vai enganar a pessoa, achando que ela está fazendo aquilo, ela sente um prazer, como a nossa amiga ali, doutora Letícia falou, ela tem, então, no seu cérebro acionado o sistema de recompensa. Então, ela passa pela sensibilização,
onde ela fica totalmente focada na experiência que produziu dopamina. Depois ela dessensibiliza, ou seja, o cérebro dela não produz mais a mesma quantidade de dopamina diante do estímulo que ela tinha inicialmente. Ou seja, vamos dar um exemplo. Uma pessoa fumou um cigarro e ela se sentiu bem e ela já não fumou. Daqui, passado alguns dias, na semana que vem, ela fumando, ela não vai dar conta de fumar um cigarro só. Ela vai fumar 3. E ela vai ficar satisfeita. E daqui a pouco ela está fumando 1 maço de cigarro, 2 maços de cigarro por dia. Por quê? Isso foi a dessensibilização. Mesma coisa. Uma pessoa assistiu um filme pornográfico e ele ficou satisfeito. Daqui a pouco ele está assistindo 2, 3 filmes pornográficos até ficar satisfeito. Hoje nós sabemos, e tem pesquisa mostrando, que em um único ato de masturbação, as pessoas chegam a acessar 100 vídeos pornográficos. 100 vídeos pornográficos por ato de masturbação. E isso pode ser prolongado durante horas e horas pelo efeito college, que é o efeito da novidade, o efeito de algo novo. Então, toda vez que ele vê um vídeo novo, ele vai retomando a sua excitação, a excitação nunca para e ele consegue manter isso durante várias horas. Então, se num único ato de masturbação ele vê 100 vídeos, imagine durante horas. Quantos vídeos ele não viu? Entendeu? Então, nós estamos falando aí de algo muito sério. Então, olha só, o valor que é atribuído ao estímulo viciante depende da quantidade de dopamina liberada quando o estímulo é encontrado. E aí, o Dr. Rob Dinger, ele vai mostrar no livro dele essa escala, mostrando a diferença. Será que funciona aqui esse negocinho aqui? Não, né? Não. Mostrando, então, a produção de dopamina frente a um estímulo. E é muito interessante porque, olha só, para você ver, esse verdinho é a comida lá, food. Então, vamos pensar que nós temos um ponto que seria o nosso ponto de equilíbrio da nossa dopamina. Entendendo que você agora está satisfeito, você acordou, você tomou um café, vamos pensar que a sua dopamina está no nível 100, que seria o nosso chamado ponto basal. Tá vendo? Não escandaliza com o termo, não. Só entenda isso. Seria o que normalmente nós teríamos enquanto dopamina no nosso organismo, no nosso cérebro. Aí, quando vai passando algumas horas, essa dopamina vai caindo. E isso, então, surge uma necessidade. Por exemplo, a fome. Então, você fala assim, gente, eu estou sentindo falta de alguma coisa. Aí eu estou com fome. Aí você vai lá e come. Olha só para você ver. A comida, no seu cérebro, dá uma recompensa de 50 a mais no nível de dopamina. Aí, passado ali, olha só para você ver, no 1,5 seria meia hora, 2, né? Então seria 1 hora, 2,5, 1 hora e meia e tal, até ele chegar no ponto basal de novo, ir para baixo do ponto basal e você sentir fome de novo. Por isso que o pessoal fala assim, é bom você comer de 3 em 3 horas, embora haja uma discussão tremenda sobre isso. Mas você vê que a dopamina da comida vai caindo mais ou menos nessa proporção, de 3 em 3 horas. Mas olha só, a nicotina, o laranja, a pessoa está no ponto basal e ela fumou um cigarro. Olha quanto que ela teve de recompensa. O dobro do ponto basal dela. De 100 ela foi para 200. O que significa isso? Fumar é mais prazeroso do que comer. Por isso que pessoas que fumam, eles deixam de comer para fumar. Pessoas que fumam na hora do intervalo. O que ele vai fazer? Lanchar ou fumar? Vai fumar. Por quê? Porque fumar causa um aumento de dopamina no cérebro dele muito maior do que comer. Então, por isso que as pessoas acabam também emagrecendo quando fumam, porque aumenta o metabolismo e ela acaba substituindo comidas, momentos de refeição, por causa do estímulo viciante da nicotina. E agora, olha só para você ver, então, o sexo. O sexo, então, o roxinho, ele aumenta 150 a mais no nível de dopamina. Por isso, então, que as pessoas falam, o sexo é prazeroso mesmo. E aí ele vai caindo ao longo do dia, mas você vê, olha, ele se mantém durante o dia. O que significa isso? Aí, desculpa a brincadeira, viu? O pessoal não fala assim, fulano, você está com a cara meio amarrada, né? Dormiu com calça jeans, né? Então, a questão da ausência da sexualidade afeta o nosso humor. Ao passo que também ter uma relação sexual, olha só como o nível de dopamina se mantém sem queda. A pessoa tem um bem-estar. Então, quando a pessoa está tendo uma relação sexual saudável, ela fica bem, ela fica alegre durante o dia. Né? Então, a pessoa chegou lá alegre, a pessoa fala assim, hoje foi bom o negócio, né? Mas só por causa da questão da dopamina que ela é produzida. Contudo, eu vou ali, então, colocar a questão da cocaína, que aumenta mais de 250 o nível de dopamina. Então, ou seja, infelizmente, essas drogas acabam afetando o cérebro como nenhum outro, por isso que o nível viciante é muito grande. Porém, eu dou um destaque para a pornografia. Olha só o gráfico da pornografia, esse azulzinho mais escuro. Ele aumenta 250, então olha só, o mesmo nível da sexualidade, por quê? Neurônio espelho. O seu cérebro acha que você está tendo relação sexual, de real. Então, por que aumentou no mesmo nível da sexualidade? Porque o seu cérebro acha que você está tendo uma relação sexual. Porém, olha a queda ou a não queda da dopamina. Então, a dopamina, e está havendo vários estudos sobre isso, a dopamina produzida pela pornografia pode durar até 14 horas no cérebro. O que significa isso?
o cérebro não tem capacidade de absorver esse tanto de dopamina. O que ele vai fazer? Ele vai fechar os receptores de dopamina. O que vai acontecer? A dopamina, que agora sobra no cérebro, ela vai começar a matar neurônios, causando lesões no lobo pré-frontal. Então nós temos pesquisa hoje mostrando que pessoas que acessam pornografia, elas vão ter o mesmo dano cerebral de pessoas que usam cocaína por excesso de dopamina não absorvida pelo cérebro. Então isso, com certeza, é muito sério e é um caso de saúde mental. É um caso de saúde aí para todas as áreas possíveis. Então você vai ver que isso seria o normal diante do grau ou da produção de dopamina. Então, tá vendo? Comida, olha só para você ver. O seu cérebro dá um nível de comida, porém, o seu cérebro não te dá mais dopamina do que amigos. Por que o cérebro dá mais dopamina para amigos do que para comida? Porque se tiver amigo, tem comida. Não é verdade? Os amigos te chamam um pouco de churrasco e você tem comida. Então, tá vendo? Olha só como o nosso cérebro é inteligente. Ele não te dá mais dopamina para comida do que para amigos. Assim como família, olha só. Se você tem família, você também tem comida. Que é básico sobrevivência. Aí tá vendo? Conquistas, ou se não, questões aí de alcances, né, das suas relações sociais, assim como o dating ali, ou seja, seria o relacionamento, o namoro. Então o seu cérebro te recompensa muito mais por um namoro, ou seja, por uma união com outra pessoa, do que por comida e família. Por quê? Porque nós nascemos para isso, para deixar nosso pai e a nossa mãe e unir a uma pessoa que você vai ter uma relação ali com ela. Porém, quando a pessoa começa agora a fazer o uso, seja de drogas, seja da própria pornografia, você altera o ponto basal. O que significa isso? Como nós falamos, a dessensibilização. Agora não adianta você ver um vídeo, não adianta você fumar um cigarro, não adianta você cheirar um pino de cocaína. Você vai ter que fazer o aumento progressivo disso porque o seu organismo se desensibilizou. Então, coisas que eram importantes como comida, família, conquistas, amigos, começam a perder interesse. Você acha que então um menino viciado em pornografia, ele tem interesse de estudar? Será que o menino viciado em pornografia, ele vai ter o desejo de estudar, de gastar os neurônios dele para poder ficar ali fixado na matemática, né? A equação de segundo grau, Bhaskara e sabe lá mais Deus o quê? Você acha que vai ter mente para isso? Não vai. Ele vai pensar em pornografia o dia todo, é só isso que vai tomar a mente dele. Como eu tenho vários clientes falando assim, Misael, eu durante o dia tenho pensamentos invasivos de pornografia. Conteúdos pornográficos invadem a minha mente. Eu estou num lugar totalmente ausente de estímulos sexuais e aquilo invade a minha mente. E eu tenho vários momentos de ficar pensando naquilo. Por quê? Porque a dessensibilização aconteceu, o ponto basal dele foi alterado e agora ele tem estímulos só para esse tipo de questão. Então, sexo, droga, pornografia. Se eu estiver acabando o tempo, vocês vão me falar, viu, gente? Por favor. Então, as causas aí, olha só. O que pode causar a dependência, o vício em pornografia, que eu considero que já é um vício em pornografia? A dependência de pornografia raramente é causada por apenas um fator. Então, eu acredito sempre também que a maioria das crianças e adolescentes que são viciadas em pornografia, elas foram abusadas, inclusive, pela própria pornografia. O que é o abuso? O abuso é todo tipo de estímulo que a criança não está preparada para ter fora do seu desenvolvimento normal. Então, é mais provável que ela seja causada por várias condições criadas ao longo do tempo, ou seja, a ausência da família, a ausência de ensinos, como a Letícia colocou, na escola, entre os pais, uma sexualidade saudável dos pais, uma boa estrutura familiar, enfim. Essas causas podem incluir a exposição a imagens pornográficas ainda na infância. Então, ou seja, o próprio uso da pornografia pode advir do abuso com a pornografia, por meio da pornografia. Quantos meninos, meninas, homens aqui, adultos que eu já atendi, que eles começaram a assistir pornografia porque apareceu lá mais 18 num joguinho piscando, que eles fazem isso, né, propositadamente. É uma diferenciação, né, aqueles pop-ups que vão aparecendo na sua janela, e aí o menino clica lá, às vezes até sem querer, e começa a ter um estímulo totalmente abusivo que vai lesar o cérebro dele, comportamentos e as emoções. Então, profunda insegurança causada principalmente pela timidez, medo de rejeição em relacionamentos. Então você vai ver até as relações sociais desses meninos, meninas se alterando, ou um trauma passado como abuso físico e sexual. Então, olha só, quais os dados, os danos da pornografia? Uma pessoa pode deixar de sensibilizar-se com certas imagens, começar a procurar novas imagens. Uma vez que certa pessoa expõe-se à representação mais gráfica de atividade sexual, nudez simples, já não é tão excitante, ou seja, as pessoas, eu preciso falar isso bem pausadamente, as pessoas viciadas em pornografia não se tornam mais desejosas de sexo com os seus cônjuges.
Pelo contrário, ela perde o desejo sexual de ter uma relação com o seu próprio cônjuge. Você entende isso? Eu vi vários terapeutas sexuais falando assim, não, assista pornografia para apimentar a sua relação sexual. Pelo contrário, quando você começar a usar a pornografia, a sua relação sexual vai ficar totalmente prejudicada, porque os homens, principalmente, tendem a ver o corpo da mulher como agora, eles chamam isso, infelizmente, vulgarmente, como pornografia de baixa qualidade. Eles começam a medir a mulher agora por isso. Ele viu tanto corpo, tantos corpos nus, que agora o corpo da mulher dele é só mais um corpo no meio de tantos. E agora ele tem uma comparação. E ele acha que o corpo da mulher dele é apenas um corpo ou uma pornografia de baixa qualidade. Ou seja, ele só vai sentir excitação se ele tiver alguma perversão, se ele provocar algum tipo de sexo totalmente anormal para ele sentir excitação, incluindo a agressividade e a violência na relação sexual. Essa progressão, e eu vejo isso em todos os casos que eu atendo sobre pornografia, há uma progressão. As pessoas começaram assistindo vídeos leves aí, né? O pessoal que era da época da Band, né? Essa questão aí desse filme pornográfico que passava lá, até hoje, chegar nesses online, o pessoal vê o tipo de filme que eles assistiam. Hoje, o pessoal chega no quê? Necrofilia, zoofilia, vários tipos de relação sexual totalmente, a pedofilia, vários tipos de relação sexual totalmente anormais e doentias, com certeza. Essa progressão na atividade pornográfica pode levar a atividades ilegais, de pornografia violenta a pornografia infantil. Eu falei isso uma vez num programa que me convidaram para falar sobre pornografia, o pessoal até ficou chateado comigo. Mas eu falei que, na minha experiência, eu acredito que toda pessoa viciada em pornografia, ela vai chegar a cometer algum tipo de adultério, infidelidade conjugal, e vai se tornar uma pessoa potencialmente criminosa. Ela vai ter um comportamento desviante que pode chegar à criminalidade. Por quê? Porque ela está lesando o lobo pré-frontal dela. Isso é chamado da hipofrontalidade, ou seja, ela tem uma capacidade diminuída de regular o seu impulso sexual. Ela sabe que aquilo é errado, ela sabe os danos que ela vai sofrer, porém ela não contém mais um impulso sexual. Então isso é um dano no lobo pré-frontal devido à quantidade excessiva de dopamina. Então, reflexão 1. Pornografia é como uma droga. Depois de experimentar a primeira vez, logo vem a segunda e, sem pensar, já virou um vício, mas poucos admitem que são viciados em pornografia, que é uma dificuldade mesmo. Reflexão 2. Um estudo realizado no ano 2004 pelo Comitê de Ciência e Tecnologia do Senado norte-americano mostrou que a pornografia na internet pode ser mais viciante do que crack ou cocaína. O estudo conclui que os viciados em pornografia na internet levam mais tempo para se recuperar do que os drogados que usam crack ou cocaína. Então isso é muito sério, não é como posso falar assim, uma tempestade no copo d'água, é uma realidade. Nós estamos aí em meio, com certeza, como a senadora falou, um caos, já um grande dano que está vindo, já está aí. O pessoal só não está falando, porque acha que isso como posso falar, moralismo ou alguma questão envolvida com a religião. Porém, todas as pessoas que eu falo sobre pornografia e dou esses dados, todos eles se identificam, independente deles terem fé ou não. E todos querem justamente buscar algum tipo de ajuda. Reflexão 3. O que há na pornografia é uma forma de olhar a pessoa como objeto de consumo. Os rapazes, por exemplo, andam no mundo selecionando mulheres como um tabuleiro de frutas, como puro objeto de consumo. Eles não olham aquela pessoa que está numa cena pornográfica como alguém que tem alma, diz o padre Paulo Ricardo, que também tem vários enfrentamentos sobre essa questão da pornografia. O vício em pornografia resulta em desejo incontrolável e incapacidade de experimentar a verdadeira intimidade sexual no casamento e muitas vezes intenso sentimento de culpa e desespero. A pornografia é a causa número 1 de masturbação, agressão sexual e desvio sexual. E eu falo de experiência também de atendimento, mais de 10 anos atendendo aí casos como esse. A maioria dos meus clientes que são viciados em pornografia, eles têm uma tendência aumentada para ansiedade, síndrome do pânico e também depressão por causa das questões alteradas do cérebro. Então, se você tiver pelo menos 3 aqui desses sintomas, se você tiver um, você já deveria ficar alerta, mas se tiver 3, você precisa procurar ajuda imediatamente. A angústia relacionada à progressão em busca de pornografia mais pesada. Então, ou seja, você assistiu um tipo de pornografia, agora você está assistindo simulação de estupro, simulação de abuso sexual, simulação de crianças envolvidas em cenas sexuais, ou seja, às vezes até um adulto representando uma criança. Isso significa, como o Gary Wilson falou, ele tem um site chamado Your Brain on Porn, Seu Cérebro na Pornografia, tem mais de 6.000 artigos falando sobre o dano da pornografia no cérebro.
Então, ele fala que uma frase muito interessante da neurociência: se o seu gosto mudou, é porque o seu cérebro mudou. Se você tem uma preferência agora diferente do que você tinha antigamente, é porque as trilhas sinápticas do seu cérebro foram adulteradas por a quantidade agora incontável de cenas que você viu. Então, impotência copulatória, ou seja, só tem ereção com o pornô e não com parceiros sexuais, que é o que você mais vai ver, que assusta os homens, e é uma das poucas coisas que fazem eles procurar ajuda. É quando eles têm agora ejaculação precoce, ejaculação retardada ou a impotência. Eles não conseguem mais ter ereção diante da relação normal, a não ser com esses estímulos. Masturbação frequente com pouca satisfação. Nesse documentário do Matching, ele entrevistou um menino que chegava a se masturbar 23 ou 26 vezes por dia. Ele não tinha vida, ele não fazia mais nada. Ele era viciado nisso daí. Ele fazia isso todo momento. Ansiedade social severa, que vai se agravando, ou seja, como eu falei, então essas pessoas são tomadas por, agora, problemas psicológicos. Aumento da disfunção erétil, então mesmo com pornô mais pesado, ou seja, então agora começou a ficar mais grave ainda. Gostos mórbidos de pornô que não refletem sua orientação sexual, inclusive a homossexualidade, o pessoal não gosta de usar o homossexualismo, mas enfim, pessoas agora começam a achar que estão sentindo desejo por pessoas do mesmo sexo, sendo que elas não tinham essa orientação. Então não estão falando aqui que a pessoa não pode ter, viu, gente? Aí só está falando que chega até esse nível, a pessoa achar que agora gosta de pessoas do mesmo sexo por causa dos estímulos da pornografia. Dificuldades de concentração, inquietação excessiva e depressão, ansiedade, lapsos de memória. Então, ou seja, mais importante ainda, a pornografia é uma ofensa à dignidade humana. Por isso deve ser combatida e vista como uma droga moderna que levará uma geração toda a se perder e destruir os seus relacionamentos. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela sua oportunidade.